Pessoal, além do Eduardo Bolsonaro descobrir que ele foi humilhado através daquelas mensagens, né, do Silas Malafaia e foi indiciado pela Polícia Federal, ele mandou uma mensagem indignado pro pai dele, chamou até palavrão, né, falando sobre os Estados Unidos, porque ele menospreza os Estados Unidos. Presta atenção, porque ele chama palavrão o país que está o ajudando a tarifar o nosso país e sancionar ministros do STF. Presta atenção, porque a minha referência de pesquisa é na revista Fórum. Olha só, alô Trump, Eduardo Bolsonaro chama Estados Unidos de porra em conversa com o pai. Ele fica indignado com o pai dele ali, né? Parece que o pai dele deu uma entrevista aí falando que ele não tinha amadurecimento político, que tinha 41 anos, né? Mas ainda não tinha amadurecido de fato. E aí ele ficou indignado, né? Porque por essas falas, o ex-presidente Bolsonaro estava ali, né, dando oportunidade para o Tarcísio de Freitas ser apoiado pela elite brasileira, super ricos, os bancários, os banqueiros, né? E aí ele saiu com uma dessa, indignado, né, com o pai dele, porque ele pensa o seguinte: porra, vai me condenar a ficar numa porra dessa aqui no país desse? Tá? Então, ó, eu preciso que você compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo, porque a plataforma pretinha aqui parece que parou no tempo. Vamos compartilhar, vamos à matéria. Seria tão bom, né, que o Cenourão soubesse disso, que o cara que está pedindo apoio dele para destruir a pátria dele fala mal dos Estados Unidos. Seria ótimo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, além de se humilhar ao descobrir que foi xingado pelo pastor Silas Malafaia, porque ele disse, ó, pastor Silas Malafaia, tamo junto, se humilhou. E ser indiciado pela Polícia Federal junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, por obstrução de justiça na última quarta-feira, dia 20, teve uma série de mensagens divulgadas onde menospreza os Estados Unidos, território do qual está articulando sanções contra o Brasil. As mensagens podem colocar o parlamentar no rol de punidos pelos Estados Unidos. Ó, eu acredito na prisão do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Isso não vai demorar muito não, galera, porque isso vai chegar nos ouvidos. Porque, pô, os Estados Unidos, cara, eles têm escuta no mundo inteiro. Isso aqui vai chegar nos ouvidos do Trump. Vamos continuar aqui. Abre aspas aí pro Dudu Bananinha. Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder se encontrar com os caras aqui, porque você me joga pra baixo, depois daquelas falas, né, que ele falou que o Eduardo Bolsonaro é imaturo, né? Quem vai se fuder é você. E vai descrever o resto da minha vida nesta porra aqui. Fecha aspas. Escreveu Eduardo ao pai, em troca de mensagem anexada aos autos da investigação feita pela Polícia Federal. Vamos continuar. Essas são as falas dele. Agora fica ligado aí, ó. O documento ainda destaca que a forma com que o parlamentar se referiu aos Estados Unidos é um termo pejorativo, intuindo que ocorra em detrimento do apoio de Jair Bolsonaro ao governador de São Paulo. Foi aquilo que eu falei, o Tarcísio de Freitas. E a forma com que isso impactava a situação do deputado em território estrangeiro. Ele ficou chateado por causa disso, né? Porque Bolsonaro chamou ele de imaturo, assim dando apoio a Tarcísio de Freitas como candidato em 2026. As conversas giram, então, em torno da maturidade ou falta dela do filho Eduardo e essa relação com Tarcísio. O relatório ainda constata outra vez que Eduardo busca ludibriar o governo dos Estados Unidos, seguido de seguinte mensagem, abre aspas, torce para a inteligência americana não levar isso aqui ao conhecimento do Trump. Fecha aspas. O Eduardo falou isso. A peça ainda constata que ambos, pai e filho, aturam para, abre aspas, induzir ao erro, fecha aspas, as autoridades dos Estados Unidos em busca de sanções contra o Brasil. Abre aspas aí. Isso aqui é a Polícia Federal agora falando, tá? Constata-se, portanto, que os investigados aturam com consciência à vontade no intuito de convencer autoridades governamentais estrangeiras, induzindo-os ao erro para aplicar sanções contra o Estado brasileiro e as autoridades nacionais constituídas, de forma a satisfazer interesses pessoais ilícitos, qual seja, garantir a impunidade decorrente de uma eventual condenação criminal dos acusados de constituir e integrar uma organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, constata a peça. Vamos continuar. Aí como é que ficam os Estados Unidos nessa história toda? A postura de Eduardo Bolsonaro não apenas beira a traição ao próprio país, o que ficou popularmente conhecido como lesa-pátria, como se aproxima do tipo de conduta que, se praticada em solo norte-americano, poderia ser enquadrada em uma das acusações mais graves previstas na Constituição dos Estados Unidos, o crime de treason.
tradição definida no artigo 3º da Constituição estadunidense. Ações essas que visam enfraquecer deliberadamente o governo ou induzir autoridades estrangeiras a punir o próprio Estado são vistas como ameaça direta à soberania e à segurança nacional, resultando em prisões e condenações nos Estados Unidos. Atualmente, inclusive, né, Eduardo Bolsonaro disse que ia para a Europa para pedir sanções contra o Alexandre de Moraes também. Mas possivelmente ele está fugindo disso aqui, porque ele pode ser preso nos Estados Unidos. Atualmente, a acusação do crime de trace não é tão comum mais, e os Estados Unidos tendem a preferir aplicar as acusações ligadas à espionagem ou apoio material ao inimigo terrorismo. Um exemplo famoso é o do ex-analista da INSA, Edward Snowden, que revelou programas secretos de vigilância em massa no governo americano em 2013. Ele foi processado sobre a lei de espionagem de 1917 e arrisca pegar até 30 anos de prisão caso volte aos Estados Unidos. Ele recebeu asilo político e hoje vive na Rússia. Tá vendo aí? Eduardo Bolsonaro pode ir embora para a Europa, como ele falou, né? Vai procurar sanções lá na Europa agora para os ministros do STF, tá? E fugir dos Estados Unidos. Porque se o Trump souber disso daí, cara, não é Brasil não, tá? E as leis lá são muito mais severas. Curte, comenta e bota para compartilhar. Tamo junto aí.